Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Kelly Nobre, mais um vídeo para esse canal maravilhoso. E hoje é dia 27 de dezembro de 2024. Está de noite, mais ou menos aí umas 9 horas da noite. Estou gravando vídeo aqui na sala, enquanto as crianças estão brincando lá no quarto, no andar de cima. Então, se você escutar um barulho, é porque eu tenho crianças pequenas, tá bom? Se concentra aqui no vídeo e vai dar tudo certo. Hoje eu recebi a informação do meu eu superior para eu gravar um vídeo muito importante que pode transformar não só o seu ano de 2025, mas o seu ano de 2026, 27. É um vídeo atemporal, onde eu vou trazer um esquema muito legal falando sobre como que você pode manter o seu padrão vibratório alto, sem muita firula, sem muita técnica, de uma forma bem informal. É uma informação da espiritualidade, tá bom? Então essa informação foi canalizada sim. E tem até, rasura, tá vendo? E eu fiz um desenho manual, ó. Vou colocar aqui, tá? Um desenho na mão mesmo, né? E aí o meu filho vai passar isso para um programinha e ele vai editar, deixar bonitinho e eu vou colocar aqui para você e acompanhando o raciocínio comigo durante todo o tempo do vídeo, tá? Vai ficar aqui o esqueminha, dá um print e depois dá um zoom se você não estiver conseguindo enxergar direito por conta do celular, né? Que o aparelho do celular é menorzinho e aí fica ruim para enxergar. Ou você pode parear o seu aparelho celular com a TV da sua casa e aí você vai conseguir ver a imagem que eu vou deixar aqui de forma mais nítida, tá bom? Eu vou estar olhando para baixo porque eu vou estar com o meu rascunho. O que eu recebi de informação foi o seguinte: veio na minha mente de forma muito clara, tá? Que eu deveria gravar um vídeo sobre como manter o padrão vibratório alto na maior parte do tempo. Por quê? Porque a minha luta aqui no canal, né, as informações que eu venho trazendo aqui na maioria dos vídeos, é que para que a lei da atração funcione, para que você cocrie a vida dos seus sonhos, para que você consiga se manter na paz, sem preocupação, que você consiga atrair o emprego dos seus sonhos, que você consiga atrair um relacionamento saudável. Não importa, tudo aquilo que você deseja atrair para a sua vida, você precisa estar vibrando no amor e na alegria. Se você não estiver vibrando no amor e na alegria, fica impossível você cocriar a sua realidade. O universo vai mandar para você aquilo que você realmente necessita, né? Então, se você é uma família, sei lá, de 4 pessoas, vocês vão ter o que comer, vão ter o suficiente ali, né? Se não tiver no caminho de vocês o sofrimento, nada disso, mas questão de sobrevivência vai dar tudo certo. Porém, o a mais, né, a vida dos sonhos, o extraordinário, aquela vida que você pediu a Deus, você não vai conseguir realizar. Por quê? Porque você vibra em outros sentimentos que fazem com que o seu padrão vibratório caia. E quando você tem o seu padrão vibratório lá embaixo, você não cocria. Então tem uma frase muito legal que inclusive o professor Hélio Couto menciona ela, que sem alegria não cocria, tá? Então se você deseja ter um carro XYZ, do modelo tal, marca tal, se você não tiver alegria, se você não tiver amor, quando você se imaginar neste carro, se você se imaginar tendo esse bem na tua vida, o que acontece? Você não vai atrair ele, você vai atrair tudo, menos este bem, tá? Se você estiver preocupado com contas a pagar, se você estiver preocupado com boleto, com cartão de crédito, com a criança que está muito agitada, hiperativa, sei lá, e fica colocando doenças na criança, amaldiçoando pessoas e filhos porque não fazem aquilo que você entende como correto. E aí você fala, se você não fizer assim, você não vai dar certo na vida. Isso daí é amaldiçoar. Quando você vira pro teu filho, por exemplo, ele tá pulando em cima do sofá e você fala assim, sai daí, senão você vai cair.
você está amaldiçoando. As pessoas fazem isso naturalmente, né? De forma inconsciente, porque era feito já pelos nossos ancestrais, já está no inconsciente coletivo. Então não é que a gente cresce e recebe um manual, você vai repetir as mesmas coisas. Não, é porque já está na tua memória. E aí cabe a você, cabe a mim, fazer um trabalho de limpeza de crenças, de manias, de coisas que são atrasos de vida para que você possa caminhar para frente. Então, vou até vir mais para cá. Volta aí um pouquinho. Opa, o celular tremeu aqui, mas tá tudo certo. Foca aí na imagem. Você vai ver que tem um caminho, né? Que eu fiz com uma setinha apontando para cima. E lá em cima eu coloquei meta, objetivo, propósito. Né? Se o meu filho fez do jeito que eu quis, está na cor verde. Do jeito que eu quis, não, que eu pedi, né? Está na cor verde. E aí tem duas pessoinhas ali no caminho evolutivo que representam o quê? A pessoa que está num grau evolutivo mais avançado e a outra que está um pouco mais atrasado. Significa que a que está mais atrasado está ruim para ela, está difícil? Não, só significa que cada um tem uma caminhada de vida, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada. Hoje eu estou aqui conversando com você no YouTube, mas a Kelly de outra vida não tem como, porque não existe internet. A Kelly de 10 anos atrás também não estaria no YouTube, porque estaria cheia de vergonha, com muita timidez, e acreditando que todo mundo ia tirar sarro, com medos, crenças. Então, depois de muita limpeza, depois de muitas técnicas, muitas ferramentas sendo utilizadas na minha vida, eu consegui, graças a Deus, a avançar, né? Para poder passar para frente aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, porque senão as informações da minha experiência vão acabar morrendo comigo, né? Vai ficar só para mim, e aí eu não consigo nem auxiliar meus filhos, eu não consigo auxiliar meus netos, eu não consigo auxiliar as pessoas que passaram pela minha vida, você que está assistindo, porque de repente a minha experiência pode servir para você. Tanto para você evitar os tombos que eu levei, as caídas, né, que eu tive durante a vida, e você pode pegar as coisas boas que eu aprendi, aplicar na sua, e aí você vai pular uma etapa de dor, você vai pular uma etapa de catarse, né, e você vai perceber que vai ficar muito mais fácil a jornada, vai ficar muito mais tranquila. Então, olha que interessante, inclusive isso aqui tá desenhado aqui na sala, num armário. Eu peguei com MDF, fiz o desenho com giz de lousa, giz escolar, né? Que o meu filho sempre rabisca esse armário quando ele quer anotar alguma coisa. Eu falei, então vou fazer um espacinho aqui e vou fazer um desenho X aqui que veio na cabeça da mamãe. E aí eu fiz este desenho, né? E o meu filho entendeu. Ali ele entendeu o que eu tanto falo para ele na prática, quando eu pego ele com raiva, porque aconteceu alguma coisa ali do mundo dele infantil, né, de criança, por exemplo, quebrou um brinquedo, ou a irmã mexeu em alguma coisa dele, que para ele é uma dor muito forte, porque como ele tem só 8 anos de idade, o limite para ele de dor é aquilo ali. Quando ele for ficar mais velho, ele vai ter outros tipos de dores, e ele vai ver que isso que está acontecendo hoje não é nada, mas no mundinho dele, eu tenho que respeitar que funciona desse jeito. Então eu não posso desmerecer a dor dele, eu não posso desmerecer a jornada dele, eu tenho que acolher, eu tenho que ser essa mãe. Então isso me faz uma pessoa feliz. Esse pedacinho que eu contei para você, de eu ser mãe, de entender inclusive que ser mãe é o meu principal trabalho neste momento, né? Eu tô com 40 anos, vou fazer 41 daqui 2 meses. Neste momento da minha vida, ser mãe é a minha prioridade. Então eu tô aqui gravando vídeo, mas eu sei que daqui a pouquinho eu estarei com a minha filha, eu estarei com meu filho, porque eles estão aqui no andar de cima. Então não seria interessante para o meu processo evolutivo eu estar trabalhando fora de casa, deixando os meus filhos com babás, ou deixando os meus filhos com vó, ou deixando meus filhos em escolinha, creche. Não julgo quem faz isso, mas para a minha sensação corporal ficar boa, eu preciso ter este trabalho
em casa, né, trabalhar de casa com a internet e ao mesmo tempo exercer o papel de mãe ali com os meus filhos, aonde o meu trabalho fica em segundo plano porque o meu trabalho principal é ser mãe. Ai, mas de onde veio, Kelly, a sua inspiração para você ser essa mãe? Da minha mãe. A minha mãe, ela foi dona de casa a vida toda, né? Ela sempre cuidou da família. E eu olhava para minha mãe e eu pensava assim, eu quero até ser esta mãe. A única parte que eu quero acrescentar na minha jornada de mãe, né, de vida, nesse período que eu tô ali cuidando, nutrindo os meus filhos, eu também quero trabalhar, né? Então, quando eu fui trabalhar, por exemplo, na área jurídica, né, no escritório de advocacia, eu não tinha boas sensações corporais. Eu ficava preocupada com o futuro, eu ficava com ansiedade de como que eu ia cuidar dos meus filhos no futuro. Tudo isso com 18, 19 anos. Eu ficava preocupada, por exemplo, de como que eu ia fazer para viajar, se eu tinha que trabalhar 11 meses no ano e só tirava um de férias. Eu queria viajar nos outros meses também. Eu não queria ficar dependendo só de feriado prolongado. Eu lembro que tudo isso me incomodava muito. Quando o pessoal ia embora na sexta-feira e ficava com um ódio, né, com raiva, porque já chegava no domingo à noite, né? Escutava a música do Fantástico e falava, amanhã eu já tenho que trabalhar cedo. Então ficava essa raiva, sabe? Durante o domingo, a felicidade era na sexta, que saía do trabalho, e mantinha a felicidade no sábado, chegava no domingo, ficava bem. No final do dia do domingo eu ficava com raiva, porque tinha que trabalhar no outro dia. E essa sensação corporal que eu tinha, dessa oscilação de humor no final de semana, eu não queria sentir mais. Então eu tinha muita sede, muita vontade de trabalhar em casa, né? E aí eu segui rotas, eu segui caminhos, tanto de estudo como de colocar em prática diversas ações que me levaram para hoje estar aqui totalmente dependente da internet. Meus filhos, eles têm as atividades que eles fazem normalmente do dia a dia, mas na maior parte do tempo eu estou com eles, tá bom? Então, o que acontece? Para o meu processo evolutivo, eu, Kelly, né, nesta vida aqui, neste avatar, faz parte faz parte da minha jornada, faz parte do meu caminho, eu ter a maternidade em casa, tranquila, junto com o trabalho. Mas o seu sonho pode ser outro. O seu sonho, de repente, pode ser ter filhos, contratar uma babá, ou ter filhos e colocar na creche, melhor creche da sua cidade, melhor escolinha da sua cidade, ali do seu bairro, e você vai estar muito feliz com isso. E eu não posso julgar. Por quê? Porque é o seu desejo, é o seu sonho de mãe. Para você, a maternidade funciona desse jeito. Entende? E assim como tem a mulher que não deseja ter filhos, a mulher que não deseja se casar, a mulher que não deseja casar no papel. Então é importante você se conhecer para você não precisar ficar se adequando àquilo que a sociedade coloca como correto, que tem que casar, caso engravidar. Isso aconteceu muito com nossos pais lá antigamente, né? Era muito comum a mulher engravidar naquela época, lá em meados dos anos 80, né, 70, 80, as mulheres engravidavam e tinha que casar porque estava grávida. E muitas vezes não estava no plano de vida ali deles esse casamento, estava apenas a criança, né? A minha geração já veio com uma rebeldia maior, né? De tipo assim, olha, eu engravidei, mas eu não quero ficar com a pessoa, eu vou cuidar dessa criança sozinha, e o pai pode visitar quando quiser, tal, tal. Eu não estou entrando no mérito aqui do que é bom para a criança. Na minha opinião, o que é bom para a criança é ter um bom convívio com todas as pessoas que estão ali na sua criação. Não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe, no caso, os genitores, tá? Pode ser, sim, uma pessoa que faça o lado materno, faça o papel materno, uma pessoa que faça o papel paterno. Então tem muita gente que cresce sem o pai, mas tem o avô como uma figura paterna. E ela cresce, e ela prospera, e ela é muito feliz. Por isso que eu falo que é muito mais importante a sensação corporal do que o rótulo.
Ah, eu não fui criada pela minha mãe, eu sou toda revoltada, eu sou cheia de problemas, minha vida não anda. Por quê? Porque você fica se comparando com as pessoas que cresceram com as suas mães. Mas com certeza você teve uma figura materna na tua vida, ou uma tia, ou uma avó, ou uma amiga. E aí você tem que se basear nessa pessoa, você tem que se espelhar nessa pessoa e não naquilo que te machucou. E aí volta aí para a tabelinha. O que acontece? Lá a sua meta é seu objetivo, vamos colocar uma meta a longo prazo. Faz de conta que seja comprar uma casa na praia, tá? Então você tá aí, ó, no seu caminho evolutivo. Você tá andando, aí vem uma prova do universo, você passa por essa prova. Aí você passa, sei lá, por um relacionamento tóxico, que você aprendeu lições também. E aí você passa por pessoas maldosas na sua vida, e você pulou essa etapa também, aprendeu. E aí você aprendeu a se enxergar também e corrigiu algumas coisas que você entenderia que eram falhas, entendia como falhas. E aí você está subindo aí esse processo evolutivo, você está caminhando, certo? Faz de conta que no meio desse caminho aí, você assistiu um vídeo que deu um gatilho em você de como você foi infeliz por ter visto as suas amigas crescendo, tendo o pai e a mãe casados, por exemplo, e você, pai e mãe separados. Numa época que era incomum, hoje em dia é mais comum isso, né? Mas antigamente era muito incomum. Então você era a criança da sala de aula, tipo, sei lá, 30 alunos, tinha 2, e dos 2 você era o que tinha pai e a mãe separado. Toda vez que você pensa nisso, você lembra e vem essa memória na tua cabeça, significa que é um convite do universo para você poder se curar dessa dor. Como que você se cura dessa dor? Muito simples, você tem que ressignificar essa dor. Você tem que... Veio essa memória para você. Aí você vai sentir... O que é isso que eu tô sentindo? Eu tô sentindo o ódio, raiva, dor. Aí você vai lá pra tabela, que tá lá na sua parede, pendurada em algum lugar na sua casa, ou no seu armário, igual aqui. Você vai lá e vai fazer P. Opa, isso aqui me atrasa. Ele atrasa meu processo evolutivo. Ele é como se fosse uma resistência. Por isso que tem uma setinha, as setinhas vermelhas aí. As setinhas vermelhas, elas representam energeticamente tudo isso que está anotado aqui no finalzinho. Então, vergonha, preocupação, medo, reclamação, raiva, tristeza. Então, sentiu qualquer coisa que foi citado aqui, você está se puxando para trás, como se fosse a gravidade do planeta Terra puxando para baixo. Por exemplo, essa caneta aqui, quando eu jogo, tá? Joguei, ela puxa, ela tem uma resistência, e aí você não consegue subir. Você vai indo com mais dificuldade, vai indo com mais força, e aí você perde mais energia, você fica muito mais cansado, muito mais cansada. E aí muitas vezes você acaba desistindo de chegar naquela meta, naquele objetivo. Por quê? Porque foi muito dolorido, muito dolorido. Então, os seus pensamentos, eles precisam ser controlados por você mesmo. Então, eu estou agora gravando esse vídeo e vem uma memória na minha cabeça, do nada, assim, por exemplo, de que perto do Ano Novo eu ficava com os meus familiares da parte paterna e era muito gostosa essa sensação. Aí, ó, já sinto uma sensação boa, só que ao mesmo tempo uma saudade, porque eu não vejo eles há, sei lá, quase 4 anos, né? Algumas pessoas ali eu tenho um carinho muito grande, várias pessoas inclusive eu tenho um carinho muito grande, e aí bate uma bad. Na hora que eu perceber que bate essa bad, eu, tristeza. Não, tristeza eu não quero na minha vida. E aí, como que eu faço para jogar a luz e sair desse padrão vibratório? Eu vou lá para o outro lado da tabelinha, onde está escrito aí: alegria, amor, gratidão, paz, fé e neutralidade. Então, eu lembro, puxo na minha memória, eu resgato algum momento que vai me trazer boas sensações para eu poder entrar em uma dessas opções aí, ou em várias ao mesmo tempo, ou em todas. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu tô lavando louça, tá? E aí as vozes da minha cabeça estão ali. Piriri, 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 piriri.
E aí eu penso assim, opa, tô sentindo um negócio esquisito, tô sentindo uma coisa ruim, tá estranho. Aí automaticamente eu tenho que me levar para o seguinte pensamento: vai atrasar meu processo evolutivo, eu não vou ficar aqui, porque eu tenho a opção de me acomodar e ficar naquela dor, remoendo aquela tristeza, remoendo aquela raiva, remoendo aquele passado, ou se eu tiver a consciência, né, e você tem agora, porque eu tô te passando aí essa informação. Então, como agora você tem a consciência que isso te puxa para baixo e atrasa o seu processo evolutivo para você chegar naquela meta, objetivo, seja qual for, você falou, opa, deixa eu sair daqui e passar para cá. E aí você vai lembrar de alguma coisa que te traz sensações boas. Então, quando eu tô lá lavando louça, veio uma memória para mim. Ai, você tem que limpar a casa porque tá um nojo. Olha a bagunça que tá aqui. Senão as coisas não andam. Quando começa a vir esse sentimento de mim, pra mim, de ai, que saco, eu não acredito, sabe? Que eu tava planejando outras coisas, agora eu vou ter que pegar e limpar essa casa. Eu tenho que pensar assim, opa, peraí. Eu tenho que agradecer que eu tenho uma casa para limpar. Esse era o meu sonho, inclusive, quando eu era adolescente e eu queria sair da casa dos meus pais e eu estava preocupada em como sair para ir morar de aluguel. Hoje nem de aluguel eu moro, né? Eu tenho a casa própria. Então eu não posso pegar e ficar com preguiça de limpar minha casa. É o lugar onde eu moro, é onde carrega todas as nossas energias, porque a gente está pensando ali 24 horas por dia, né? Quer dizer, enquanto estiver acordado e quando você dorme, você também descansa seu corpo ali naquele ambiente, né? Ali no teu quarto, na tua casa. Então, lugar sagrado, né? Assim como o seu corpo é seu templo, aquela casa também é o templo da sua família. E aí, se você sabe também que essas coisas que eu menciono aqui, que trazem energia negativa, que você pode inclusive abrir portais, dependendo do grau de vibração que você cai, você abre portais, né, na sua casa, porque você leva um monte de coisa que não presta, então você fica com miasmas espalhado na sua casa, no seu corpo, larvas astrais, você fica dando oportunidade para o obsessor sugar a sua energia e te manipular para que tenha brigas na sua casa, para que tenha coisas que alimentem ainda mais essa negatividade, que é o que o oculto, né, a parte negativa aí do planeta, ela que atua no planeta, ela adora, né? A grande massa não pode evoluir. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, por exemplo, é muito importante. Por quê? Porque você me ouvindo, eu estou plantando uma sementinha, né, na sua vida e falando o seguinte: olha, se você acha que você está no fundo do poço, saiba que dá para você sair daí. Basta você mudar a sua energia, que aí você vai ver que as coisas começam a se encaixar, o universo consegue levar até você aquilo que você deseja, porque você está no padrão vibratório certinho, né? Tem inclusive a teoria das cordas, né? Que tem na internet muita informação sobre isso. Se você quiser, pode ir lá dar uma pesquisada, tá? Mas o importante é você ficar focado no que eu desenhei aqui. Então, você está no seu processo evolutivo, sei lá, você está com 45 anos de idade, e aí você fala, olha, agora que está caindo minha ficha para um monte de coisa, agora que eu consigo entender o porquê que aquele relacionamento tal não deu certo, agora eu consigo entender porquê que os meus filhos, blá, 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 agora eu consigo entender que o meu pai era assim, assim, assado, agora eu consigo entender que a minha mãe, ela escolheu a vida que ela tá, e ela é feliz assim, é a jornada dela, e blá, 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 blá. Sei lá qual é a sua história. Fato é, essa tabelinha aqui serve para todos, porque você percebeu que você está subindo. Você mesmo pode ir lá e anotar, né? Você reproduz essa tabelinha aí, cola na tua parede, e aí você vai colocando, aí, pô, passei por essa fase aqui, por exemplo, perdi uma pessoa, um ente querido, essa pessoa partiu daqui para um outro plano, foi um momento de luto pesado, pô, renasci aqui, coloca outro bonequinho mais para cima e fala, renasci, já várias coisas que eu acreditava não acredito mais, passei a acreditar em outras coisas, tô subindo. Percebeu que tá sentindo dor, que tá com sensações corporais que estão caracterizados nessa lista, né, do vermelhinho aqui,
Você vai lá, olha e fala, o que é isso? Não, 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 não. Eu não quero ficar nesse sobe e desce no processo evolutivo. Eu quero já ir direto, pegar o elevador que vai mais rápido. E aí você volta para o padrão vibratório positivo. Pense em algo que você mude rapidamente o seu padrão vibratório. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu lembro que quando eu estava grávida do Diego, quando eu descobri que eu estava grávida do Diego, eu fiquei muito feliz. Então, não importa o que aconteça na minha vida, se eu lembrar desse fato, eu consigo me teletransportar para aquelas sensações corporais que eu tive na época quando eu descobri que eu estava grávida dele. Quando eu descobri que eu estava grávida da Alice, também foi a mesma coisa. Foi uma sensação corporal muito forte, de muita felicidade, onde eu pulava muito de alegria. Ó, só de falar, eu lembro da cena e já vem um sorriso. É com isso aqui que eu consigo cocriar tudo o que eu desejo, obviamente no tempo do universo, no tempo de Deus. Mas é com essa sensação corporal que eu consigo ter ânimo para fazer as coisas, pensar em coisas que eu quero para minha vida, vir aqui gravar vídeo para você. Enquanto está todo mundo de férias, né, a maioria de férias agora, que é final do ano de dezembro, começo de janeiro, eu consigo gravar vídeo, trabalhar, cuidar das crianças ao mesmo tempo. Eu já fiz bolo para a turminha aqui em casa também, tá esfriando ali o bolo. E daqui a pouco eu vou limpar a casa e talvez eu grave até mais vídeos ainda hoje. Mas enfim, o que eu quero dizer é que os meus sonhos estão sendo concretizados e eu entendi que existe uma matemática para isso, né? Hoje eu moro na praia, eu tô num lugar que é bem tranquilo, bem em paz. Uma coisa interessante, inclusive, que eu quero mencionar aqui, olha que bacana, né? O hit do verão, né, do final aqui de 2024 e agora 2025 que está entrando. Eu não posso colocar a música aqui porque tem direitos autorais e tudo mais, né? Mas se você está aí no futuro assistindo, puxa pela letra aí na internet que você vai ver como que é a letra, toda a letra da música, tá? Mas a música, ela fala assim, que ele fala, nós vai descer, né? Que eles vão descer, são duas pessoas que moram na roça, eles vão descer para o BC, que é em Balneário Camboriú, que é onde os bombonzinhos, ou seja, as meninas estão se bronzeando e eles vão chegar para morder, né? Então é um hit, eu não posso cantar, não posso ritmar nada disso, porque senão o YouTube derruba o vídeo, tá? Mas você já sabe que música que é. E aí o que acontece? Olha como são as coisas. Eu tenho infinitos desejos, né, até o final da minha vida. Eu tenho muitos sonhos. E aí, justamente nesse final de ano, que tem esse hit e tudo coisa e tal, não é coincidência, né, porque eu passo o Natal com os familiares do meu marido, né, que agora é minha família também. E o meu cunhado e a minha sogra, eles moram em Balneário Camboriú. Eles moravam em São Paulo também quando eu era adolescente, né, mas hoje eles moram em Balneário Camboriú. Meu marido, inclusive, morava lá antes de eu vir morar aqui em Santa Catarina, que a casa que a gente comprou é numa cidade vizinha, que é mais ou menos uns 30 minutos de carro no máximo, né? Que é em Balneário Pissarras. E aí eu passei este Natal agora de 2024 em Balneário Camboriú. E depois da ceia, tudo mais, antes de vir para casa, nós passamos no meio, né? Eu, meu marido, meus filhos, a gente estava no carro. E a gente foi pelo caminho da Avenida Atlântica, acho que é Atlântica, na avenida principal ali de Balneário Camboriú, e tava lotado. E aí eu falei para ele, eu quero ir numa pracinha ali e tal, para levar as crianças para ver a árvore de Natal, né? Que é um pouco antes da roda gigante, né? A roda gigante fica numa ponta, a gente estava no meio da praia central ali de Balneário Camboriú. E aí estacionamos o carro e tal, e eu tava andando ali no meio da galera. Então, minha filha tem 2 anos, meu filho tem 8, eu estava de mão dada com ele e meu marido com a bebezinha no colo. Então, eu estava no meio da galera da ostentação. Eu estava passando ali Ferrari, estava passando Porsche, estava passando Jaguar, estava passando as meninas que falam, as meninas do job, tudo aquilo que a gente vê na internet.
eu estava vendo ali ao vivo, eu estava no meio da galera, né, que ostenta, que está movimentando dinheiro, tal, no BC, né? E aí, como é o hit do ano, parece que desceram ainda mais pessoas. E estava muito, muito lotado. E eu estava muito incomodada com a energia ali do ambiente, porque tinha muita bebida, tinha uma galera que estava muito alterada, eu vi briga, né? Eu não me senti bem naquele ambiente. Então, veja bem, olha que interessante. Se fosse aquele de 20 anos atrás, certamente eu gostaria de morar num lugar assim, onde tem milhares de restaurantes maravilhosos, onde tem muita gente que tem que tem bom gosto, né? Que tem lojas incríveis de roupas, tem lojas de grife e tudo mais. Tem o shopping de Balneário Camboriú, que é muito maravilhoso, enfim. Se fosse aquele de 20 anos atrás, eu gostaria de estar aí, né, nessa muvuca. Porque era a época, inclusive, que eu estava na faculdade, um pouco antes, né? Mas estava na faculdade ali, foi mais ou menos naquele tempo. E eu saía para me divertir com os meus amigos em São Paulo, mas não era, obviamente, tão chique como Balneário Camboriú. Hoje, aos 40 anos de idade, não é mais meu sonho. Não é, eu acho maravilhoso, eu acho uma cidade linda, eu acho incrível, mas eu não olho para esses carros, né, que custam milhões e eu não me imagino dentro deles, eu não me imagino isso como sonho. O que eu realmente sonho eu não vou contar aqui, por quê? Porque eu conto depois só que realiza, tá bom? Mas eu posso falar o que eu não quero. Então, por exemplo, esses carros super luxuosos e tal, com motor turbo e que os homens piram, muitas mulheres amam, não é o meu sonho, não é o meu sonho. Assim como também não faz parte de mim ficar no meio daquela muvuca que tá bebendo e que tá todo mundo alterado, coisa e tal. Eu tô numa vibe mãe, eu tô numa vibe amamentação. Eu só coloquei minhas crianças ali no meio mesmo porque era caminho para ir até a tal árvore de Natal, que era bem grandona, era uma praça toda iluminada, coisa mais linda. Eu coloquei até fotos no Instagram, lá na pastinha de destaques família, vai lá dar uma olhada. Então, eu acabei passando justamente no lugar que está sendo mencionado no hit do verão. E o que é para todo mundo a ostentação, né? Poxa, eu não consegui descer pro BC, eu queria estar lá, eu tenho raiva de quem frequenta lá, eu não gosto de quem tá lá, porque todo mundo que tá lá faz só coisa. Eu tava lá e não vi nada demais. Pro meu Kelly hoje, né? Fora de temporada, eu ia achar muito melhor, porque fora de temporada eu conheço Balneário Camboriú e realmente é muito maravilhoso, né? Passear lá é uma delícia, é uma cidade linda, mas na época de temporada, para mim, não dá. Então hoje, o meu sonho concretizado é estar morando numa cidade onde é uma mistura, na minha opinião, de interior com praia. O lugar onde eu moro hoje tem 30 mil habitantes. É tão lindo quanto as outras praias aqui de Santa Catarina. A Balneário Pissarras, inclusive, tem bandeira azul, né? Que é super difícil de conseguir aqui no Brasil, mas ela tem a bandeira azul, que é com relação à qualidade da água, né? É uma cidade muito tranquila, do jeito que eu gosto, né? Passarinhos, escuta até sapo, tem tudo aqui, assim. Mas parece interiorzão, sabe? Tem mais mato, tem mais natureza. E eu amo, eu não troco, mas se hoje, por exemplo, eu ganhasse, sei lá, na Mega Sena, tá? Dá um exemplo aqui. Provavelmente eu não iria morar numa cidade super movimentada. Certamente eu não iria morar numa cidade super movimentada, porque hoje não está no meu sonho. Hoje eu não penso assim, né? Eu tenho outras experiências que eu gostaria de ter. Então, toda vez que você pensar naquilo que você quer e você entender como possível, significa que aquilo está na sua jornada de vida. Você pode colocar aí em cima, ou na tabelinha, aí você coloca lá meta, objetivo, propósito, você escreve ao lado, por exemplo, descer para Balneário Camboriú. É uma meta mais curta, né? Você pode simplesmente viajar e ficar lá.
Ou então morar no BC, aí já é uma meta mais longa, porque exige realmente muito dinheiro, porque o metro quadrado de uma casa, um apartamento em Balneário Camboriú, né, é um valor bem alto, mas você pode alugar também. Então, não sei quais são os seus sonhos, estou dando aqui exemplos. O importante é você ter o autoconhecimento e saber o que você quer. Primeiro você tem que saber o que você quer, para depois você sentir, vai sentindo, isso aqui seria legal, seria interessante isso aqui. Aí você notou que ao longo do seu dia algo te tirou do sério, você tá com muita raiva, sinta aquela raiva, mas já olha para a tabela e fala, opa, eu tenho que sair daqui, que tá me atrasando. Isso aqui não vai me atrasar não. E volta para alegria. Aí a Kelly lembrando do dia do parto do Diego, ou então o dia que eu engravidei, aí volta a alegria. Entendeu? Isso é ter controle do seu poder vibracional. Isso é ter controle da sua mente. Não ficar ali cheia de vozinhas e deixando elas tomarem conta do seu corpo e tomar conta da sua vida. Essas vozinhas não tem que tomar conta da sua vida. Essas vozinhas é o ego, ele quer te proteger. O que é o ego? O ego é o seu corpo. Ele quer proteger o seu espírito. Então, faz de conta que numa vida passada você teve um acidente de carro e partiu dessa, certo? Aí nessa vida agora você não quer aprender a dirigir, porque o seu ego, o seu corpo, as suas memórias, elas querem te proteger daquele acidente. Então ele faz assim, você não vai dirigir, e aí você fica bloqueado o resto da vida sem dirigir. Porém, para você ser verdadeiramente livre, você precisa nos dias de hoje, pelo menos, dirigir. Você pode pedir Uber, você pode pedir táxi e tal, mas seria interessante você também saber dirigir, né? Numa emergência, de repente tem o seu carro ali disponível, o carro da família, o carro de parente, sei lá, e você tá com o seu carro aqui. Enfim, você tem o sonho de dirigir, mas você tem esse bloqueio, você não precisa ficar se perguntando por quê. Se você tem o sonho de dirigir e você nota que você tem esse bloqueio, você tem que ter agora a consciência, porque eu estou te falando isso, de que algo pode ter acontecido, certamente aconteceu em outras vidas, que não tem como você saber, mas se você está com medo, significa que você precisa vencer esse medo, você precisa subir aí a escadinha do grau evolutivo, né, do caminho evolutivo. Então você vai lá e vence o seu medo, fazendo o quê? Se matriculando na autoescola, fazendo as aulas, e indo dirigir, porque aí você vai desbloquear esse medo e você vai quebrar a crença limitante de que você vai morrer, que na verdade tá no seu subconsciente, entendeu? Tá lá no seu subconsciente, ele querendo te proteger de um acidente. Então é isso, é muito simples, é muito fácil. Eu sou especialista em comportamento vibracional, né? Em transmutação vibracional. Eu estudei para isso e esse foi o caminho mais fácil que eu encontrei para eu mudar o meu padrão. Então isso funcionou para mim. Se funcionou para mim, que eu era uma pessoa extremamente rancorosa, vai funcionar para você, você pode ter certeza. Então, você fazendo isso todos os dias, tá? Notando que tá com o padrão vibratório baixo, vai pro alto, você vai notar que depois de um mês vai ficando mais fácil e depois vai ficando muito mais fácil inconscientemente e aí você não vai mais se permitir ficar nessa tristeza, vergonha, medo, reclamação, raiva, você não vai mais se permitir ficar ali, você vai se policiar para sempre ficar no positivo e aí a sua vida deslancha, tá? Aí vai, meu filho, aí vai igual um foguete sem ré da SpaceX de Elon Musk. Esse foguete que eu tô mencionando aqui é sem ré, tá? Você vai, minha filha, ad infinitum, tá bom? E aí depois que você fizer esse treino, usar essa ferramenta maravilhosa que a espiritualidade trouxe aqui pra gente nesse vídeo, depois que você fizer isso durante um mês, vai notar diferenças, vem aqui, comenta. Depois de 2 meses, depois de 1 ano, você já mudou de vida. Se você fizer isso depois de 1 ano, é outra pessoa, tá? Eu tenho certeza que vai voltar aqui um outro ser falando, olha, eu não vi a solução para um monte de coisas, de repente eu passei a enxergar 1000 soluções e a minha vida deu uma guinada e é importante você deixar o depoimento aqui para motivar mais pessoas, né? Para que outras pessoas possam utilizar dessa ferramenta, tá bom? Então é isso, se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço de todo o meu coração, eu desejo a você que o ano de 2025 seja incrivelmente alegre, feliz, com paz, com amor,
com prosperidade, com abundância de tudo aquilo que você merece na sua vida, tá bom? Não fique se culpando por erros e defeitos, porque todos nós temos, nós estamos aqui para evoluir. Então sempre dê merecimento, né? Exalte as suas os seus pontos altos, né? O seu lado positivo, a sua luz. Aquilo que você enxergar de ruim em você, você vai lá e corrige, faz aquele ajuste que eu ensinei aqui, tá bom? De padrão vibratório, você vai lá e faz a modificação, né? Sai do negativo pro positivo e tá tudo certo, tá? E é isso, um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!